Olá, leitores e espectadores do Jornal São Gonçalo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do OSG Encontros, nossa série de entrevistas com artistas e músicos da região metropolitana de São Gonçalo, Niterói, Maricá e região sobre a cena cultural dessas cidades. Hoje a gente está aqui com uma galera que, se você é de Niterói e acompanha a cena do rock autoral na cidade, provavelmente já deve ter ouvido falar. Eles já estão há mais de 2 anos na cena do rock indie de Niterói e já tem 3 singles lançados. Eu estou falando da galera da banda Lísio. Boa tarde, galera. Um prazer conversar com vocês. Obrigado por receber a gente aqui no espacinho de vocês. Eu vou pedir pra gente começar primeiro pra vocês se apresentarem, os que estão aqui e os que ainda estão chegando, beleza? Só pra você primeiro. Boa tarde, eu me chamo João Rolim, sou baterista da Lysion e... seguindo. Olá, boa tarde. Meu nome é João Soledade, eu sou tecladista e às vezes vocalista da banda Lysion e... como ele disse, segue aí. Pega, pô, nunca pegou no microfone? Foda. Boa tarde, eu sou o Pedro Marcolini, sou vocalista da Lysion, compositor também. E seguindo. Boa tarde, meu nome é João Cabelo, eu sou baixista aqui da Lysion e infelizmente não vai dar pra seguir porque o nosso guitarrista tá chegando ainda. Perfeito, galera, prazer conversar com vocês. Eu queria começar perguntando, vocês estão há uns 2 anos e meio mais ou menos já com a banda, né? Vocês já se conheciam antes? Queria primeiro que vocês contassem um pouquinho para os nossos espectadores como é que foi esse encontro da banda Lysion e se quando vocês se reuniram a primeira vez, vocês já tinham a ideia de formar o que a banda é hoje, ou se era alguma ideia um pouco diferente. Acho que você pode responder isso. Quem quer começar? Quem quer começar? Pra você? Pode ser, e eu passo pra ele. Tá certo. Então, a Lysion, o nome Lysion começou no dia 10 de outubro, ou 8 de outubro de 2023. Isso, tá certo. 2022. Já a gente faz 3 anos desse nome. Mas a banda começou mesmo comigo, com o João Cabelo e com o Pedro, que tá chegando. E a gente tocava aqui na casa dele mesmo, em outro cômodo, pra se divertir. E foi virando o que se tornou hoje. E eu vou deixar ele continuar pra não falar tudo. A gente começou tocando num quarto antigo aqui, que era o quarto da minha avó. A gente tinha pouquíssimos equipamentos. A gente começou tocando alguns covers de Red Hot Chili Peppers. Aí depois a gente foi sentindo a necessidade de vocalista, etc. A gente montou uma banda que não deu muito certo. Passamos por alguns outros vocalistas. E aí a gente encontrou esses dois caras aqui. Esse aqui a gente encontrou, Soledade, a gente encontrou no churrasco, tocando teclado e fazendo umas gracinhas. Aí a gente já se apaixonou logo por ele, né? Não tem nem como. E o Marcolini, teve um dia que a gente estava na praia, eu e minha namorada, mais alguns amigos, e ela me lembrou, a Mag, né? Ela é artista também, ela me lembrou que eu tinha um amigo que fazia músicas autorais, já tinha algumas músicas no YouTube, e falou, por que você não chama ele pra banda de vocês, né? Já que vocês estão com esse objetivo aí de fazer músicas autorais, etc. E tem dado certo desde então. Eu queria fazer só um adendo, porque esse dia, assim, eu acho que, falo por mim e falo por ele também, que a gente começou, eu não tinha experiência nenhuma com a música, quando eles me recrutaram. Nenhuma. Inclusive eu cantava muito mal. Mas Marcolini já tinha uma experiência com a música, mas eu acho que a gente não fazia ideia do tamanho, da proporção que a gente ia chegar, e a gente foi evoluindo como banda, mas eu acho que nós dois individualmente, por não participarmos desse projeto, desse tipo de núcleo, eu acho que foi um crescimento muito grande dentro desses 2 anos. Então, assim, é uma oportunidade muito boa, assim, estar com eles, que já participaram de várias coisas dentro da música. E eu acho que a gente só tende a crescer como projeto todo e tal. E muito engraçado porque antes do Marcolini tinha outro vocalista,
E esse vocalista saiu e um amigo nosso também que faz um projeto autoral, que é o Vitor Morris, ele também já foi vocalista da banda. E aí depois veio o Marcolini, depois eu comecei a cantar um pouco mais. Então teve um rodízio, assim, que geralmente não vejo acontecer muito, assim. As bandas geralmente começam com aquelas pessoas e vão e trocam uma vez só. E de vocalista, então, é ainda mais difícil. Então acho que é uma peculiaridade. É uma peculiaridade nossa como banda, assim. Bacana, bacana. Muito legal esse encontro de vocês que foi acontecendo aos pouquinhos, então, né? Mas aí eu queria ouvir, vocês têm essa parada do rock autoral ser uma marca muito forte, né? Os singles aí lançados e tal. Em que momento que vocês começaram a compor as músicas nesse estilo que a banda segue hoje? Nesses primeiros contatos aí, quando eram ainda só os três, a visão já era um rock nessa pegada, indie, ou o estilo aí dentro do rock? Porque a gente sabe que o rock, né, é uma coisa muito ampla, né? Dentro do estilo, vocês foram mudando, passeando também ao longo desses últimos quase 3 anos? Então, eu lembro o primeiro ensaio que eu fiz aqui, que eu tava nervoso a beça. Tava, tipo assim, queria mandar bem, né? Queria que, porra, gostassem. E aí eu lembro que tava sem baterista, então, porra, foi uma zona, cara. E, tipo assim, eu tava fazendo aula de canto já. Mas eu cantava só MPB, só musiquinha calminha, só, tipo assim, não botando a minha voz pra fora. Aí, de repente, me botaram pra cantar, porra, Man in the Box. Botava grito mesmo. E eu já escrevia música. Só que também era nessa pegada mais MPB, mais calminha, não sei o quê. E aí, conforme foi passando, conforme a gente foi tocando uns covers mais intensos, assim, mais rock and roll, minha composição mudou também. Comecei a botar mais vontade, mais grito, mais rock, né? E você também compõe, acho que você ia falar. Não, eu queria falar que a gente começou, né, tentando fazer uns covers, né, que era mais o objetivo inicial, mas sempre a gente teve esse objetivo de ser uma banda 100% autoral. Estamos nesse caminho ainda. Mas eu lembro o primeiro ensaio que a gente realmente colocou uma autoral e a gente não se entendeu nada, sabe? A música, a gente ficou muito tempo tentando ali desenvolver a música em si, sabe? E acho que depois de... Cara, demorou muito tempo pra gente conseguir encontrar o nosso estilo e todo mundo entender que a gente poderia fazer muito o que a gente quisesse, sabe? Porque nós 5 temos referências muito diferentes. Muito diferentes. E acho que demorou um tempo, assim, pra gente conseguir contornar essas diferenças e só todo mundo aceitar o que cada um tinha como repertório e colocar nossa arte pra fora, meio que de forma individualizada, mas juntos também, sabe? Eu queria falar que eu vejo muito como cada um mexe um pouco nessa banda, né? Calma. Vendo vários aspectos, eu acho que eu vejo muito como a gente se veste, como a gente... É uma forma de expressão. Hoje a gente veio meio combinando, mas se você ver no show, acho que cada um tem um estilo próprio de roupa, de estar no palco, de vibrar mesmo. E eu acho que isso parte do princípio da nossa música também, porque cada um traz um aspecto diferente e único ao mesmo tempo, assim. Como ele falou, ele traz muito MPB nas músicas dele, mesmo ele fazendo essa conversão pro rock, tem muita coisa ainda de MPB. Os três, né, a nossa cozinha, groova muito, gosta muito também, lembrando o começo, né, que era mais Red Hot, tem uma coisa, essa pegada mais do groove, né, do funk, né, e... É isso, eu acho que virou uma bela combinação, assim. Exatamente. Eu acho que vejo pouco 5 pessoas tão diferentes darem tão certo. Eu acho que esse é o dilema, assim. Eu acho que esse é diferente, cada um traz uma coisa, mas a gente tá numa mesma sintonia e é isso, demorou muito. Até pra gente achar o vocalista, como eu falei, demorou. E pra gente colocar a nossa impressão, hoje a gente... Marcolini geralmente chega com as músicas dele, Cabelo também. A gente faz 1, 2, 3 ensaios, tem algumas ideias e a música tá praticamente pronta. Então é uma constante evolução, assim, e deixa as coisas mais rápidas.
Vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre como é esse processo de composição e sobre os temas que vocês costumam passear, né? A gente percebe nesses 3 singles lançados, vocês têm um arco ali, né, de estilos, não só do estilo musical da parada, mas as letras também, esse tipo de reflexão, letras bastante reflexivas, os temas eles estão ali. Como é que vocês chegam a esse consenso, essa conversa? Como é que funciona a composição quando vocês trazem a composição e se encontram aqui com a galera? Como é que vocês traçam ali o caminho que vão chegar para poder manter essa coesão? Porque até o momento, né, tem bastante uma coesão, uma identidade muito própria, assim. Então, o meu processo de composição é um pouco doido, assim. Como é que eu posso dizer? Normalmente eu tô sozinho em casa de madrugada e começa a descer. Começa a canalizar, assim. Eu penso numa melodia, penso num arranjo de violão, começa a descer. E a minha inspiração pra letra, eu pego muito da MPB também. Pego muito do Gil, do Caetano, do Milton. Mas também eu tenho um quê de filosofia oriental, que eu gosto muito, que é o budismo, que é o taoísmo. Então eu pego muito essas ideias, né, da consciência, do fluxo, energia, da vida, energia, tudo. E eu gosto de botar essa coisa meio oculta assim nas letras, desse mistério, meio Raul Seixas. Esqueci do grande Raul Seixas. E é isso. Eu acho que a gente vai dançando aí por vários estilos, né? Como você falou, nossos 3 singles, eles têm muita identidade, mas quando você escuta eles são bem diferentes, né? Mas eu acho que um elemento que está sempre presente, acho que em todas as nossas músicas, é a psicodelia, né? O rock, claro, mas a psicodelia também, acho que é muito por a gente misturar isso tudo, acabar virando esse universo aí de coisas, né? Exatamente, uma sopa meio psicodélica, um rock assim mais viajado, entre aspas, né? Eu queria falar também que isso é uma coisa que vai se perpetuar por um tempo. Eu acho que a gente tem esses 3 singles, mas a gente ainda esse mês planeja de gravar mais 5 músicas que a gente tá planejando aqui. E joguei. Exclusivo, tá passando aqui agora. Sacanagem. Eu acho que é uma marca nossa, assim, de ser uma coisa totalmente plural. Tem esses 3 singles, tem mais coisas pra vir. E essas coisas que estão pra vir são diferentes do que a gente já fez, já está lançado. Tem um reggae que tá vindo. Tem um ska vindo, tem um rock um pouco mais pesado vindo, tem várias coisas, então eu acho engraçado no bom sentido de que a gente tenha uma... tô tentando encontrar outra palavra, mas é uma mistura, é uma loucura boa, assim, eu diria. Ainda falando sobre essa questão do autoral, né, vocês fazem bastante apresentação aqui no circuito de Niterói, bastante apresentação ao vivo. Queria ouvir de vocês como é que foi essa apresentação do material de vocês, como é que tem sido essa apresentação do material autoral de vocês pro público. Porque a gente sabe que para bandas que estão na cena aí há menos tempo e tal, rola muito essa pressão. A galera vai muito com uma expectativa de ver alguns clássicos do rock, de escutar cover, de escutar um estilo um pouco familiar. E aí quando a gente chega com uma coisa autoral, imagino que em alguns contextos deva acontecer ali um certo choque. Como é que é pra vocês essa apresentação? Como é que tem sido o feedback da galera nesses eventos que vocês fazem, junto com outras bandas, nesse tipo de participação? Eu acho que, como banda, né, como eu falei antes, sempre foi nosso objetivo o trabalho autoral, mas a gente tem que entender um pouco, né, da realidade musical, né? Aqui em Niterói ela é excelente, né? É melhor do que, sei lá, chutarei 90% do resto do país, né? Mas a gente toca muito cover, a gente faz muito cover, então a gente faz eventos particulares, faz casamento, já fizemos casamento, vamos fazer outro. Aniversário, já teve aniversário de 80 anos aqui, que minha avó quis contratar a gente, sabe? Então a gente tem essa estratégia, né, de ir conquistando o público, né, pelo que é um pouco mais comercial, mas ali no meio a gente sempre
sempre arranja um jeito de enfiar nosso autoral e o pessoal sempre gosta, sabe? E aí a gente foi crescendo também, nosso lado autoral, né? Por assim dizer, original. E a gente começou a fazer shows 100% autorais, né? 100% só com as nossas músicas. Então a gente vem organizando vários eventos só com nossas músicas. Então a gente, além de organizar shows pra gente, a gente organiza eventos em que a gente entra em contato com outras bandas e fala, ó, vocês querem tocar? Toquem com um repertório 100% autoral. Então a gente organiza eventos. Um exemplo desses eventos é o Rock Goiaba, que rolou uma edição agora, foi em junho, a primeira edição. Deu muito certo, a gente extrapolou o limite de pessoas do lugar e a gente está mexendo para um outro lugar agora. Vamos fazer no dia 1º de novembro, o Rock Goiaba, versão Halloween. Então, o pessoal vai vir fantasiado, vai ser uma brincadeira muito doida. Em que a gente conseguiu 6 bandas para tocar um repertório 100% autoral nesse evento, sabe? Então, a gente escavou, foi catando várias bandas e algumas bandas que já tinham, né, um pouco mais de estrada. E a gente tá tentando também mover essa cena, né? Porque a gente entende que claro que dá para crescer sozinho, mas é muito mais fácil quando a gente cria uma rede de artistas, uma rede de bandas, que todo mundo está se ajudando ali, se divulgando, se conhecendo, né? Então, eu acho que é muito, muito disso também, da gente ir comendo o mundo pelas beiradas, como já dizia Chico Sainz. E ali no meio, nessas oportunidades que a gente tem de um show maior, botamos ali 2, 3 músicas nossas e o pessoal fica, caraca, pô, gostei muito. Você falou sobre repercussão. A gente acabou de fazer um festival no Rio de Janeiro chamado Rock 80. E lá a gente tocou umas 3, 4 músicas autorais. E teve um núcleo jovem que tava assim na frente do palco, que a gente acabou o show, foi 1h30 mais ou menos de repertório. Aí a gente botou umas 3 músicas, que a gente faz essa jogada mesmo, geralmente. Quando tem 1h30 a gente bota umas 3, 4 músicas autorais. E eles ficaram assim, caraca, que música é aquela? Aquela música me conquistou muito, que é a música que a gente ainda vai lançar, de quem que é. E então isso vem acontecendo com um pouco mais de frequência, o que vem deixando a gente bem feliz e bem animado, né? Pra fazer mais coisas e lançar mais conteúdo. Mas quando a gente lançou o nosso primeiro single, que é Fez de Novo, a gente tava com ele assim como se fala? A gente tava num laboratório, a gente tava experimentando várias coisas. E foi a primeira música que a gente fez como conjunto, né? E a gente fez um show lá na Máfia, na cervejaria Máfia, que a gente costuma fazer bastante show também. E eu acho que 60% da galera que, óbvio, a maioria do público que a gente tem são conhecidos, assim, a gente não tem muitos desconhecidos ainda que vão regularmente no nosso show, o que é normal quando você está começando e criando uma figura, né? Acho que 60% da galera que já conhecia a gente não conhecia essa música e escutou a primeira vez no Spotify. E nesse show na Máfia a gente lotou também. E eu recebi vários comentários tipo, cara, 2 dias antes do show, cara, eu preciso ir nesse show porque eu sei que vocês vão tocar, era um show de lançamento, eu sei que vocês vão tocar e eu me apaixonei por essa música, eu não consigo parar de escutar e tal. E é a música que a gente tem mais plays hoje no Spotify. E eu acho isso legal, sabe? Você, mesmo conhecendo como uma banda mista, né, cover e autoral, você tá animado pelo projeto e como artista, eu me sinto muito privilegiado por tocar essas pessoas. Eu acho que todos aqui sentem a mesma coisa. Acho isso bem legal e eu espero que a gente possa tocar o público e conquistar mais público, né? Conquistar mais pessoas com a nossa música autoral do jeito que a primeira foi esse furor, assim. Bacana. Eu queria ouvir de vocês também, uma outra questão é que vocês estão nessa correria de lançando single, com algumas coisas aí pra sair,
E ao mesmo tempo, eu sei que vocês também têm outras paradas na vida de vocês, a galera estuda, trabalha. Como é que é pra vocês conciliar esses dois universos com a produção da banda? Porque vocês têm conseguido manter uma produção, né, bem prolífica, bem presente lá nas redes sociais, nos eventos e tal. Como é que vocês fazem pra conciliar esses dois universos com a vida pessoal, com a correria? Bom, então, prazer, meu nome é Pedro, eu sou guitarrista, o guitarrista da Lísio, né? Eu faço solo e, e a base também, né? Nós só temos um guitarrista. Enfim, assim, para responder essa pergunta, assim, ó, eu faço engenharia, né? Eu faço engenharia de telecomunicações. É bem difícil, né, conciliar tudo, mas como é uma parada que você gosta, né, a banda tocar me faz bem, eu acredito que para todo mundo aqui faz muito bem, né, estar nos palcos, estar nesse processo criativo, não é uma parada desgastante. Acaba não sendo algo tão difícil assim de conciliar, porque é algo que eu gosto. Eu gosto do que eu faço, eu gosto muito da minha faculdade, eu gosto muito da banda, então assim, não acaba sendo... cansativo no dia a dia, porque você tem que ensaiar, tem que fazer tudo, né? Mas acaba que no final você vê um resultado muito bacana para isso, porque você vai colhendo esses resultados e você gosta disso, né? Então, assim, é super... para mim é super legal, né? Eu gosto, né? Mas, assim, é isso. Eu ia falar que, como o Pedrinho falou ali, ele faz telecom e eu faço educação física, trabalho com um projeto de basquete. Ele fazia educação física, Cabelo faz farmácia e ele fazia desenho industrial. Então, assim, essa pluralidade, ele se expande para além da banda também. Eu acho que cada um tem um nicho, assim, e a gente se encontra aqui e parece que a gente vive, assim, a família mesmo. Sinto que a gente se conecta muito aqui. Ah, não, para. Mas é isso, essa peculiaridade de cada um fazer uma coisa e não parecer nada. Eu acho que só eu e você que fazíamos a mesma coisa, né? Mas todo mundo se encontra aqui pra fazer música. Eu acho isso muito legal. Bacana. Eu vou voltar numa questão que a gente já conversou, mas agora que a gente está com formação completa, eu vou voltar na questão que vocês já falaram um pouquinho, que é essa questão das influências e das referências de vocês, né? Vocês falaram que começaram com essas referências ali bem forte, né, no estilo de tocar, mas eu queria saber entre vocês, assim, quais são as principais referências, tanto musicais, no sentido de inspirações, outros artistas que vocês costumavam ouvir, que vocês trouxeram também pro som daqui, quanto referências no geral. O colega já falou das referências filosóficas também. O que vocês costumam, e aí se todo mundo puder falar, o que cada um traz aí de influência e como que isso aparece na opinião de vocês, nessa mistura, nessa sopa, como vocês também enfatizaram. Cara, então, como eu já tinha dito, eu tenho muita referência da MPB, principalmente da MPB. Mas, tipo assim, de música no geral, foi o meu pai que me apresentou tudo. Desde criança, desde muito pequeno, foi o meu pai que me apresentou todos os estilos musicais possíveis. Meu pai, eu falo que ele é uma enciclopédia musical, porque ele sabe tudo. E em questão de letra, a MPB foi a que mais me pegou, assim, que eu fiquei mais vislumbrado, assim, com as letras, com a rima, com a métrica, com a poesia, tudo. E quando eu era criança, eu também gostava muito de rock. Eu já fui bem mais roqueiro do que eu sou hoje em dia, assim. Agora que eu tô nessa banda aqui, que eu voltei às minhas essências, as minhas raízes do rock and roll. E para além da música, como eu já disse também, eu curto muito essa questão da filosofia oriental. Do budismo, do taoísmo, do hinduísmo. Eu gosto muito de como eles enxergam a natureza, o ser humano, a vida, a morte. E eu gosto muito de pôr isso nas minhas composições. Meu pai sempre foi bitomaníaco, tinha banda cover de Beatles também, sempre adorou Carpenters e tudo mais. Vou olhar pra você, né? Melhor. E minha mãe, ela sempre gostou muito de MPB, Oswaldo Montenegro, Marisa Monte. E a família toda sempre foi da música, assim. Então, bom, eu fui desenvolvendo, né? Do Oswaldo Montenegro foi pra MPB e tal, e dos Beatles foi pro rock, Pink Floyd, Led Zeppelin. Enfim, a banda começou, eu era muito fã de Red Hot, muito. A gente só tocava Red Hot, nós três. A gente tocava instrumental, assim, sem ninguém cantando, igual um monte de doente, assim. Aí as coisas foram mudando, eles entraram, a gente começou a colocar outras coisas, uns rocks nacionais. Uns rocks nacionais.
E acabou que uns 3 ou 2 anos atrás eu tava passando pela Praça da Cantareira, um patrimônio de Niterói, né, eu posso dizer assim, e tava rolando um jazz lá, do Mac William, que é uma das minhas referências na bateria, assim, um mestre pra mim, uma escola. E aquilo me pegou muito, desde então eu vou lá sempre que tem. E eu fui muito pro lado instrumental do jazz e conheci Arthur Maia também, Marvin Ciribelli, enfim, Cláudio Infante. E acabou que eu fiquei vidrado assim no instrumental e hoje é o que eu mais escuto. A banda Black Hill também me pega muito assim, pô, tô o ano inteiro ouvindo. E tem muita coisa, eu não lembro agora de tudo, mas enfim. Niterói acaba sendo um ótimo berço assim de músicos, porque só tem músico bom, né? Não só tem músico bom, mas tem muito músico. Tem muito músico bom em Niterói. Rafa Harley também, uma referência gritante pra mim na batera, em tudo. E tem 2 frases do Arthur Maia que eu gosto muito, que falam de Niterói, que é... Uma, ele diz que músico em Niterói é muito bom, pena que atravessa. E a outra, ele diz que a galera do Rio pra vir pra Niterói não paga pedágio, paga cover artístico. Então vamos seguir. Gostei. Bora. Então, como o Rolim disse, a gente começou muito com Red Hot e eu acho que foi uma inspiração gigante pra mim no baixo, né? O Flea, o baixista. Então, acho que ele, querendo ou não, ele é uma das minhas maiores referências, assim. Mas ao longo do tempo, né, ao longo da vida, fui descobrindo outras referências. Então, eu gosto muito de Charlie Brown, gosto muito de Tijuana, né? Eu gosto de uma banda estadunidense chamada Queens of the Stone Age também, que enfim, são diversas referências. Mas recentemente eu tenho me permitido abrir mais esse leque, sabe? Então eu tenho escutado muito rap, trap, música eletrônica, de certa forma pop, né? E algumas referências mais antigas também, né? Do soul, do jazz, do funk, né? Inclusive funk brasileiro também, não tenho esse preconceito. Claro que não é todo, né? Mas enfim, também escuto. Então eu acho que ao longo do tempo eu fui prestando mais atenção, né? Porque o baixo, eu acho que ele tá ali permeado em todas as músicas, né? Então você conseguir escutar esses diferentes tipos de música e conseguir diferenciar e pegar essas referências e você entender que no final é tudo ali pelo groove, sabe? Eu acho que é essencial, assim, pra mim. Então eu tento sempre projetar o meu sentimento em relação às músicas. Por exemplo, o Marcolino chega com alguma música, eu projeto um sentimento de raiva, de tristeza, de alegria, de calmaria. Então eu tento sempre achar esse sentimento e tentar ao máximo traduzir ele ali nos meus dedos mesmo. Bom, pra mim, as inspirações, repetindo o que eles falaram, né? Todos nós começamos com Red Hot. E assim, eu tô no mundo da música há muito pouco tempo, né? A gente começou tocando Red Hot e na época que a gente começou eu tocava há 7 meses. Eu tocava há 7 meses guitarra. Eu aprendi a tocar guitarra na pandemia, né? Porque eu não podia sair, eu não tinha, sei lá, na época acho que eu também não tinha videogame, não tinha nada pra fazer. E aí minha mãe me arranjou um violão. E desde então, assim, eu não tinha nada pra fazer, eu ficava em casa tocando violão 8, 10 horas por dia, porque eu não tinha realmente nada pra fazer. Aí, enfim, aí depois de, sei lá, 3 meses tocando violão, eu falei, pô, mãe, vamos investir numa guitarra. Aí a gente foi lá, comprou uma guitarra, e inclusive é a única guitarra que eu tenho, que é essa aqui, que é até hoje, que eu uso em todos os shows. Enfim, aí nesse pouco tempo eu consegui tocar algumas coisas e a gente formou a banda, né? Enfim, mas aí a minha inspiração pra tocar guitarra foi realmente o Red Hot, assim, o John Frusciante, né? Que é o meu guitarrista favorito, né? Que eu pego inspiração tanto de timbre, tanto de jeito de tocar, né? Quem já viu tocando em show ou nas músicas também, eu pego muita influência dele, né? Porque ele consegue explorar tanto o lado mais funkeado, assim, né? Mais rítmico, quanto melódico. Então, assim, ele é com certeza a minha inspiração número 1, né? E, assim,
além do Red Hot, né, tem outras coisas, né? Eu sou um cara mais clássico, né? Que escuta mais Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, né? Eu gosto muito de Black Sabbath. Black Sabbath eu tiro muita inspiração também de riffs, assim, né? De pesos na música. Mas além dos clássicos, né? Todos os clássicos, eu também gosto muito de música indie, né? Então, assim, quem escuta as nossas músicas, que já são postadas e também as em breve que iremos lançar, né, vai poder notar tudo isso que a gente está falando, né? Dessas influências, do Red Hot, do indie. Inclusive, não tenha medo, dá para perceber bastante influência do MPB, do indie, do Pink Floyd, que é mais psicodélico. Então, assim, todos nós temos influências distintas, né? Tirando o Red Hot, né? E a gente consegue conectar tudo isso nas nossas músicas, né? Tá tudo misturado e acaba que de algum jeito fica bom ali. A gente mistura e dá certo. Surpreendentemente dá certo. Misturar indie com MPB, com Red Hot, com Queens of Stone Age, enfim. Como eles falaram também, meu pai me apresentou muito da música. Ele era um cara muito plural, assim. Ele me apresentou várias coisas, um pouco menos de rock até, mas ele gostava muito... Gosta ainda, tá vivo, né, cara? Mateus... Ele gosta muito de Duran Duran, Tears for Fears, essas coisas mais synth pop, assim, dos anos 80. Ele me apresentou muito rock nacional também. Ele gosta muito de Paralamas, de Barão Vermelho. Então eu tento colocar um pouco dessas referências, assim. Ele fez com a mãozinha samba, porque também eu gosto muito, é uma coisa que também vou muito ainda com meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai. Mas das minhas referências, assim, eu gosto muito do estilo de teclado de funkeado, assim. Gosto muito do funk, né? Do pop. Gosto de um rock um pouco mais pesado do que acho que a maioria aqui gosta, tipo Linkin Park, Limp Bizkit. E vou pra, sei lá... vai faltar referência aqui agora. Não, acho que Sepultura nem tanto, mas assim, Deftones eu também escuto muita coisa assim, nesse sentido de mais pesado, né? De nu metal, de metal. Mas acaba que dentro das minhas limitações, até do teclado mesmo, eu gosto muito de funkear, gosto muito de brincar com coisas latinas, assim, um pouco de salsa. Eu gosto muito de Buena Vista Social Club, que é uma banda cubana, e eu gosto muito do estilo de piano que tem. Então eu também tento colocar um pouco dessas referências. E no palco, cantando, eu gosto de performar muito. Então, assim, eu posso dizer que o Mamonas também é uma referência pra mim musical dentro das minhas performances no palco cantando. Então é uma coisa assim bem mistureba. E gosto também dos clássicos, Led Zeppelin. Gosto de Red Hot também pra caramba. Várias coisas, e eu acho que vai ser a sina da banda, essa mistura, assim, essa coisa que dá certo. Você pode encontrar a gente no Instagram, no @_Lysium, Lizium. A gente tem um canal no YouTube também chamado Lísio. Isso aí. Em todas as plataformas de streaming, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube Music, a gente tá no Apple Music, a gente tá no Deezer. Eu não vou falar todas, fica tranquilo. E é isso, o mesmo nome também, Lísio. Só pesquisar lá e vai aparecer nós lá. Esse cabeça. A galera de Niterói, dia 23 de agosto, estaremos no Caminho Niemeyer, às 11 horas da noite, no Beer Fest, festival gastronômico. E vai ser doideira, vai ser legal. 11 horas da noite, dia 23. Nosso OSG Encontros de hoje fica por aqui e agora a gente termina escutando uma palhinha da banda Lísio. Quando a paz aparece. Já ouvi sim. Essa paz que todos querem, tudo almeja alcançar. Tô vivendo
pode alcançar. Tô vivendo numa esfera cíclica, cíclica. Vez ou outra eu me canso, não descanso até encontrar essa paz que todos querem. Abraça essa terra, tira a rota da insatisfação. Você tá dentro dela, querendo que não tem, e quando tem já quer mais da roda da insatisfação. Voltamos nessa terra, sabendo que o que vem sempre há de acabar. Existe um lugar onde a